Olá. Em um dos recentes programas Diálogos no Espaço Democrático, o economista José Márcio Camargo deixou bastante claro que não haverá redução da desigualdade no Brasil apenas com programas de renda básica, ou Bolsa Família, ou coisas do gênero, nem mesmo apenas com desenvolvimento econômico. A desigualdade social no Brasil, diz ele, só será superada na medida em que tivermos programas de valorização do conhecimento da nossa população. Em suma, enquanto não agregarmos, portanto, educação e conhecimento a nossas crianças, à nossa população, a situação de desigualdade permanecerá. Foi pensando nisso que nós decidimos tratar nesse programa da educação infantil no Brasil. E, para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, que é Heloísa Oliveira. Heloísa é diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Ela é economista, especialista em políticas sociais, governança corporativa e relações governamentais. Bem-vinda, Heloísa Oliveira, ao Espaço Democrático. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade para estar aqui nesse bate-papo. É uma honra para nós poder estar aqui com vocês. Muito obrigado desde já. Participam conosco desse programa o economista Luiz Alberto Machado. Salve, Machado, obrigado mais uma vez pela participação. Salve, olá a todos. E o professor Vilmar Rocha, professor da Universidade Federal de Goiás, ex-deputado federal, diretor de Relações Institucionais aqui do nosso Espaço Democrático, mais uma vez colaborando conosco. Salve, Vilmar. Participam também desse programa, porque enviaram perguntas gravadas, a senadora suplente pelo PSD de São Paulo, Ivani Bosco, que é secretária nacional do PSD Mulher, secretária aqui da Fundação Espaço Democrático, também diretora da Associação Comercial de São Paulo. E o cientista político Rubens Figueiredo. Heloísa, no Brasil, pouco mais de 30% das crianças de 0 a 3 anos estão em creches. E pior que isso, ainda temos mais 320 mil crianças entre 4 e 5 anos fora da pré-escola. Diante disso, eu até pensei para esse programa no seguinte título: Educação Infantil, retrato de um fracasso brasileiro. Eu começo perguntando se esse título está certo ou não passa de um exagero. E por quê? Bom, eu diria que esse não é o melhor título. Se eu tivesse que atribuir um título a esse nosso bate-papo, eu diria que a educação infantil é um grande desafio brasileiro. Por que eu digo que não é um fracasso e é um grande desafio? Não é um fracasso porque a educação infantil ela passou a fazer parte da educação básica na Constituição de 88. Até então, a educação infantil ela não integrava a educação básica. E também, ou seja, não era obrigatória, né? Não fazia parte da educação básica. E também, na educação infantil, a gente tem 2 etapas. A etapa de creche, que é uma etapa, embora seja um direito das famílias, é uma etapa não obrigatória. A estimativa, de acordo com o Plano Nacional de Educação, é que cerca de 50% das famílias demandem vagas em creche. E a pré-escola, essa sim, obrigatória, e a gente tem ainda o desafio de ainda atender mais 320 mil crianças que estão fora da pré-escola. Então, nós tivemos avanço nos últimos anos, desde a Constituição de 88, na década de 90, avançamos, a gente vem avançando no atendimento, já deveria ter universalizado a pré-escola, não conseguimos universalizar até 2016, como estava previsto. Então, eu diria, temos muito que fazer para, de fato, alcançar o atendimento de toda a demanda de creche e universalizar a pré-escola. Portanto, é um grande desafio. Perfeito, Luísa. Luiz Alberto Machado, você pode nos fazer a primeira pergunta? Pois não. Luísa, até o governo Fernando Henrique
tínhamos graves problemas, tanto de ordem quantitativa como de ordem qualitativa na nossa educação. Durante a gestão do ministro Paulo Renato, nós praticamente resolvemos a questão quantitativa, conseguindo índices de acesso ao ensino básico comparável a de uma série de países desenvolvidos. A questão qualitativa, porém, jamais conseguiu um sucesso comparável. Até que ponto a pandemia agravou ainda mais essa situação? Luiz Alberto, você fez referência a um marco histórico, eu acho, da educação, que foi a gestão do ministro Paulo Renato, do governo Fernando Henrique. O ministro Paulo Renato ele promoveu um grande movimento de acesso à educação, promoveu a descentralização da gestão da educação, ele criou o Fundef, que foi o precursor do Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação. Com esse movimento, ele garantiu que os recursos constitucionais previstos para a educação eles fossem geridos e distribuídos pelo número de matrículas e eles fossem separados dos recursos do Tesouro, ou seja, geridos fora do caixa único do município e dos estados. Esse foi um movimento muito importante para garantir a questão do acesso, como você muito bem disse. Mas ainda persistem questões importantes relativas à quantidade, e aí eu gostaria de mencionar um ponto importante. Para você melhorar a qualidade, é preciso medir a qualidade. Você não melhora absolutamente nada que você não consegue medir. E aí nós temos, no Brasil, um instrumento muito importante vinculado à educação, que é o INEP. O INEP é um importante instrumento para auxiliar no aprimoramento da qualidade da educação, pois ele fornece importantes estatísticas precisas para auxiliar os gestores na melhoria da qualidade. Na educação infantil, a gente tem um desafio maior nessa área, porque ainda não há um modelo nacional de avaliação da qualidade da educação infantil. Nós, da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, estamos promovendo, em parceria com o Laboratório LEPES, da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, um estudo nacional de avaliação da qualidade da educação infantil com municípios das 5 regiões brasileiras, utilizando uma metodologia internacional que foi adaptada para a realidade brasileira. Com essa metodologia, a gente pretende oferecer uma metodologia de avaliação da qualidade da educação infantil, porque precisamos avançar na avaliação da qualidade da educação infantil, porque não basta só resolver os problemas de acesso que temos. Não dá ainda para avaliar todos os efeitos da pandemia no desenvolvimento emocional e cognitivo das nossas crianças. Ainda, como a pandemia ainda não terminou, há muito ainda que está acontecendo e ainda vai acontecer. Mas estudos preliminares já apontam para atrasos de cerca de até 2 anos de aprendizagem, além dos aspectos de estresse e de ansiedade que, somados à insegurança financeira das famílias, formam um quadro extremamente preocupante da realidade brasileira. A gente ainda tem poucos estudos, mas alguns especialistas já vêm mostrando alguns dados bastante preocupantes nesse sentido. Professor Vilmar Rocha, sua pergunta, por favor. Professora Heloísa, a nossa Fundação Espaço Democrático ela é do PSD, Partido Social Democrático. Nas últimas eleições, o nosso partido fez o 3º maior número de prefeituras no Brasil, mais de 600. Outra coisa é que nós, pelos dados que eu disponho, os estados e municípios, sobretudo os municípios, estão bem do ponto de vista fiscal, sobretudo na educação.
Primeiro que eles gastaram menos agora na pandemia, transporte escolar, alimentação e etc. E segundo que os municípios subiu, a arrecadação subiu, porque grande parte dos recursos para o enfrentamento da pandemia vieram da União. Então, eles têm dinheiro, têm recurso, têm espaço financeiro para investir na educação. Se a senhora fosse prefeita hoje de uma cidade do Brasil, e dentro dessas condições, quais as 3 medidas prioritárias que a senhora implementaria para melhorar a qualidade do ensino infantil naquele município? Bom, primeiro é preciso saber onde estão as crianças da primeira infância. Na primeira infância, nós temos 2 etapas da educação infantil. Tem a etapa de 0 a 3 anos, que são público de creches, e a etapa de 4 e 5 anos, que é a pré-escola. É preciso que essas crianças já estejam, principalmente pré-escola, matriculadas numa escola. Então, é preciso fazer uma busca ativa dessas crianças. Então, eu faria uma busca ativa para saber onde estão essas crianças, para que elas estejam, mesmo que durante a pandemia, estejam matriculadas numa escola, de forma que a escola esteja fornecendo material, os professores estejam em contato com essas crianças, oferecendo atividades, para que essas crianças não estejam desconectadas da escola e não estejam completamente desligadas do processo educacional. Afinal, nós estamos num ano letivo. Então, para a pré-escola, e faria a busca ativa e prepararia os professores para atuar nesse processo, levando até as famílias conteúdos, material, para que as famílias trabalhem com as crianças nos ambientes familiares. Ao mesmo tempo, usando recursos, que o senhor está me assegurando que temos no município, eu prepararia as escolas para um retorno seguro. Ou seja, é preciso que as escolas estejam preparadas com protocolos de segurança sanitária, as pessoas treinadas para uma volta segura. Então, usaria os recursos e deixaria as escolas preparadas, porque no momento que as autoridades sanitárias garantem podemos voltar com segurança, nós já temos as escolas preparadas. Priorizaria a vacinação dos profissionais de educação, para que os profissionais de educação estejam protegidos para poder voltar a atuar nas escolas presencialmente. Porque, de modo geral, as famílias precisam trabalhar, os pais e mães precisam trabalhar. E quando você não tem todas as atividades fechadas, se as famílias não têm com quem deixar as crianças e precisam trabalhar porque a sua atividade retornou à normalidade, se trabalha numa loja ou numa empresa, ela precisa da escola como um ambiente seguro para manter a criança. Então, é preciso, sim, pensar numa volta à escola de forma segura. Mas os professores reivindicam, e têm toda a razão, um ambiente seguro de retorno, tanto com protocolos sanitários quanto com a vacinação. Então, eu faria essas medidas num primeiro momento, já que estamos em um período de pandemia, e trataria principalmente de cuidar para que aproveitar esse momento em que nós estamos vivendo uma nova realidade para conhecer melhor as famílias que têm crianças pequenas, fazendo um trabalho de georreferenciamento dessas famílias, saber onde estão as famílias que têm crianças pequenas, até para conhecer melhor as vulnerabilidades sociais do meu município. Obrigado. Luísa, nós vamos ver agora a pergunta da Ivani Bosco. Vamos ver. A pandemia evidenciou o potencial das ferramentas eletrônicas de comunicação e ensino. No entanto, evidenciou também que nem os alunos,
nem os professores estão devidamente preparados para usufruir de todo o potencial dessas ferramentas tecnológicas. Quais seriam, na sua opinião, as políticas adequadas para superar essa falha de capacitação de docentes e alunos? Ok. A pandemia fez com que todos nós tivéssemos de nos reinventar. E isso aconteceu de forma muito marcante com os professores, e que nem sempre contam com a conectividade nas escolas e com a disponibilidade da tecnologia, né? E sabem que também, de outro lado, os alunos também não contam com essas facilidades. Aí, nesse ponto, entra uma outra questão que está muito presente na pandemia. As desigualdades sociais se fazem ainda mais evidentes durante a pandemia. Ou seja, os efeitos da pandemia se fazem muito mais presentes para as famílias mais vulneráveis. Enquanto os alunos das escolas mais equipadas e que contam com acesso às tecnologias têm melhor desempenho, os alunos das famílias mais vulneráveis muitas vezes ficam sem acesso aos conteúdos educacionais e são muito mais afetados. Um estudo feito há um tempo atrás e que foi divulgado apontou que cerca de 60% de crianças de 6 anos não tinham acesso aos conteúdos. Foi um estudo, não foi feito um estudo, uma pesquisa que não foi feita por uma universidade, mas foi um levantamento feito. Então, assim, a gente sabe que a desigualdade afetou ainda mais, e para a educação infantil, isso traz um desafio adicional, porque a tecnologia, para as crianças pequenas, ela deve ser usada para orientar as famílias nas atividades com as crianças, principalmente as crianças menores. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda deixar crianças pequenas expostas a telas, seja telas de computador, de televisão, de smartphone, por muito tempo, e não deixar sem a supervisão de um adulto. Portanto, as atividades, mesmo que a criança, que a família disponha de tecnologia, não é recomendável que sejam preparados conteúdos em que a criança faça sozinha de frente para a tela. É sempre conteúdos voltados para a família. No começo da pandemia, no ano passado, por volta de maio, exatamente nesse período do ano, nós preparamos um guia de brincadeiras para auxiliar as famílias que se viram, de repente, numa realidade nova, 24 horas com as crianças em casa e que não sabiam mais o que fazer de atividades com as crianças. De modo geral, as famílias que tinham as crianças que iam para a creche ou para a pré-escola estavam acostumadas, chegavam no horário da escola, levavam as crianças para a escola e pegavam no fim do turno escolar e, de repente, a criança estava o tempo todo em casa e a criatividade com brincadeira se esgotou. Então, nós criamos um guia de atividades com coisas que as famílias podiam fazer, com objetos e coisas que tinham em casa facilmente, sem requerer coisas sofisticadas, mas brincadeiras simples que, inclusive, fazem parte da cultura popular brasileira, mas para auxiliar as famílias nesse momento. Porque a educação infantil tem essas características que é diferente das outras etapas da educação básica, né? O cientista político Rubens Figueiredo tem uma preocupação semelhante. Vamos ver a pergunta que ele enviou. Doutor Heloísa, a pandemia ela trouxe um desafio enorme para as escolas, para os professores, para os alunos e para os pais e mães dos alunos que passaram a ter aulas através do computador em suas casas. O que a senhora acha que o Brasil aprendeu
com essa experiência, e se esse período que a educação digital funcionou, se houve alguma perda substancial do ponto de vista do aprendizado das nossas crianças. Eu acho que a pandemia ela trará muitas perdas sociais e econômicas que ainda não são possíveis de dimensionar na sua totalidade. E trouxe desafios enormes para os professores, escolas, alunos e famílias. Nós fizemos recentemente, em parceria com a Undime, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, um edital para reconhecer experiências e boas práticas de professores de educação infantil de todo o país, com o objetivo de reconhecer as melhores boas práticas. Então, nós queríamos reconhecer 100 práticas. Ficamos surpresos com a riqueza de experiências que chegaram de diferentes partes do Brasil. Foram centenas de experiências que nos foram contadas, com histórias lindas de professores que se reinventaram e criaram formas de se conectar e de ensinar para as crianças. Eu acho que sempre aprendemos alguma coisa, e eu creio que um aprendizado que fica da pandemia é nos mantermos conectados, as escolas e os professores, principalmente, se manterem conectados com as famílias. Porque, nesse momento, a escola teve que se conectar com a família. O WhatsApp tem sido a principal ferramenta de comunicação da escola com os pais, com as famílias. Eu acho que esse é um legado da pandemia que a gente deve manter, essa conexão com a família. A perda de aprendizagem ela vai ocorrer e é preciso, depois disso, depois de passada a pandemia, a gente ter um plano muito robusto de recuperação desse tempo, de recuperação desse gap de aprendizagem, que certamente vai ocorrer na pandemia e que vai ser diferente dependendo do nível socioeconômico das crianças, com certeza. Perfeito. Professor Machado, mais uma questão? Vou fazer duas, não vou fazer uma, mas uma bem objetiva, pensando nos interesses aí da Fundação e, sobretudo, do partido, do PSD. Esses materiais produzidos pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal estão disponíveis, se os prefeitos nossos quiserem utilizar, como que eles podem fazer? E a pergunta, a senhora depois responde em bloco, e a minha pergunta, James Heckman, que foi professor da Universidade de Chicago, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2000, fazendo estudos de economia da educação, demonstrou que o investimento feito no ensino infantil é aquele que oferece maior retorno econômico. No entanto, no Brasil, durante muito tempo, nós tivemos proporcionalmente gastos maiores com educação superior e pós-graduação do que com ensino infantil e ensino básico. Essa situação continua assim ou melhorou? Eu vou começar pela primeira pergunta. A partir do ano passado, das eleições municipais, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal ela iniciou um projeto voltado para os municípios. Nós chamamos esse projeto de Primeira Infância Primeiro nos municípios. Nosso objetivo foi priorizar os municípios na nossa estratégia, entendendo que é nos municípios que as políticas se materializam para as famílias e para as crianças. Então, nós criamos uma plataforma, essa plataforma se chama Primeira Infância Primeiro, e aí ela pode ser acessada através do site da Fundação, que são as iniciais da Fundação, F de Fundação, M de Maria, C de Cecília, S de Souto, V de Vidigal, só as iniciais, ou ela pode ser acessada também, se escrever junto, Primeira Infância Primeiro.fmcsv.org.br. Ali tem uma página para cada município,
onde tem indicadores relacionados à primeira infância, que estão organizados por área tem indicadores demográficos, indicadores de saúde, indicadores de parentalidade, cuidados com a criança, indicadores de nutrição, de educação infantil e de proteção. Esses indicadores eles já são uma referência para os municípios para poder olhar como estão as crianças de 0 a 6 naquele município. Além disso, nós desenvolvemos vários materiais para auxiliar os municípios na elaboração das políticas. Desenvolvemos um primeiro material de como começar as políticas para a área de educação, para a área de saúde, para a área de assistência social, para a área de gestão e orçamento. Ali tem o passo a passo do que cada município deve fazer. No caso da educação, como olhar para a demanda, como está a sua rede, como está a capacitação dos professores. É um guia muito simples do passo a passo, ele está ali online, ele pode ser baixado pelos técnicos do município, ele é muito simples, numa linguagem simples e acessível. Além desse material, nós desenvolvemos também um material que é voltado para parcerias com entidades sem fins lucrativos, porque um dos principais desafios do município é como abrir novas vagas para creches, porque muitas vezes não tem espaço ou não tem recursos para construir novas creches. Então, um caminho é fazer um convênio, antigamente era chamado de convênio, mas com a nova lei do marco legal das organizações sociais, né, o marco regulatório, são parcerias. Esse termo de parceria, ele dá ali como cada município pode fazer essa parceria com uma organização filantrópica para ofertar novas vagas. Então, é um manual muito simples também, que orienta o município em como fazer essa parceria. Além disso, nós estamos preparando um curso em parceria com a ENAP, nós vamos disponibilizar esse curso na plataforma virtual da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, sobre como o município pode criar um programa de primeira infância no plano plurianual de 22 a 25, 2022 a 2025. Então, nós estamos querendo ajudar os municípios a implementar as políticas de primeira infância no seu município. Então, o PSD, que elegeu mais de 600 municípios, pode contar com esse material e com esse apoio para impulsionar suas políticas para a primeira infância. Agora, indo para a segunda resposta, a primeira infância é, sem sombra de dúvida, a primeira grande janela de oportunidade de investimento no desenvolvimento da pessoa. É nessa etapa da vida que se forma 90% do cérebro da pessoa humana. Ou seja, é onde a pessoa tem a maior capacidade de absorção, é quando está se formando o cérebro, é quando ela mais absorve tudo que lhe é ensinado. Então, assim, é uma grande oportunidade, é uma ótima etapa de se investir na pessoa humana. E isso foi o que balizou os estudos do professor James Heckman, e isso nos inspira até hoje, né? Todos os estudos dele nos inspiram, e há outros estudiosos também de primeira infância. Alguns estudos mostram não apenas essa equação econômica, mas também a relação disso, do investimento na primeira infância, com redução da pobreza. O investimento na primeira infância, ele tem o poder de reduzir a pobreza intergeracional. Se você investe numa criança de 0 a 6 anos, você vai reduzir a probabilidade dessa criança
multiplicar a pobreza para a geração seguinte. Ou seja, o investimento na primeira infância reduz a possibilidade da pobreza se propagar para a geração seguinte. Isso é um ponto. Outro ponto é de mitigar a necessidade de investimentos com redução de violência na adolescência, no futuro, evasão escolar, porque se você investe no desenvolvimento pleno dessa criança, na capacidade, você vai também garantir que ela chega para a etapa seguinte da vida com a plena condição de absorver todos os conhecimentos e ensinamentos que vão lhe ser apresentados na etapa seguinte. Então, é muito importante compreender a importância de olhar para a primeira infância com esse olhar do investimento, da importância de olhar para isso com esse olhar da oportunidade, acima de tudo, da oportunidade. E aí, falando sobre como o Brasil tem feito esses investimentos, de fato, a educação infantil ela não tem tido uma atenção estratégica como política pública, e é preciso investir mais e com qualidade na educação infantil. E eu acho que parte disso se dá porque há um desequilíbrio, um pouco de desequilíbrio entre as forças federativas. A educação infantil ela é de responsabilidade dos municípios. E no modelo federativo, o município acaba tendo menos força e, portanto, na distribuição dos recursos, acaba que a educação infantil não é tão privilegiada. E, eventualmente, acho que também tem uma relação com o fato de que criança não vota, né? Criança pequena não vota. Eu acho que tem um pouco disso ainda, dessa visão equivocada, né? De que investir no jovem, no adulto, eu tenho mais visibilidade para o investimento, é um público que vai enxergar o investimento e, portanto, eu tenho um voto assegurado. Eu acho que tem uma série de fatores que podem, eventualmente, contribuir para uma decisão de investimento. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, é preciso mostrar todos esses aspectos da importância, da oportunidade, do quão estratégico é se investir na primeira infância para que a gente corrija essa distorção, sem sombra de dúvida. Mas, só para completar, esse quadro que você está traçando, Elisa, se não é o quadro de um retrato de um fracasso, no mínimo pode ser o caminho de um fracasso, se continuarmos nessa toada e nesse desequilíbrio, não é? O Vilmar pediu a palavra ali. Vilmar, por favor. 2 pontos. Primeiro, como que anda a formação de professores para o ensino infantil? É um ensino especial, no sentido que exige professores muito bem preparados e qualificados para lidar com essa clientela. Como é que anda a formação de professores? E número 2, como é que a gente vai lidar com uma provável evasão escolar mais forte pós-pandemia? Muita gente que saiu da escola não vai voltar, muita gente que não foi para a escola não vai. Como lidar com a evasão no pós-pandemia? Bom, a formação de professores, o caminho da formação é seguir a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, ela é uma grande referência, porque ela trata a educação infantil como a educação infantil deve ser tratada. A educação infantil, ela não é apenas para o letramento, para a alfabetização, ela é para o desenvolvimento da criança. Então, ela olha para todas as dimensões do desenvolvimento da criança. Então, não é preparar para a alfabetização, ela é muito mais do que isso. Então, existe já caminhos para a preparação
dos professores. Primeiro, existe já a base nacional, já aprovada, já preparada, pronta. Existe já a formação para adaptação dos currículos municipais, primeiro estaduais e municipais, para a educação infantil, e a preparação para a formação dos professores. Nós estamos com uma parceria com a Undime e temos o objetivo esse ano de fazer uma formação de professores em parceria com 1.000 municípios, junto com o Undime, para preparar a formação dos professores. Porque se temos uma base nacional nova, uma BNCC nova, nós precisamos atualizar a formação dos professores. Então, esse é um processo que precisa ser priorizado pelos municípios. E nós nos comprometemos, junto com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a auxiliá-los nisso, auxiliar os municípios nessa formação. Então, assim, os instrumentos existem, estamos dispostos a auxiliar os municípios nisso. A forma de lidar com a evasão na educação infantil é busca ativa. Depois que passar a pandemia, se hoje a gente já tem 320 mil crianças da pré-escola, fora da pré-escola, de 4, 5 anos, a gente provavelmente vai ter muito mais depois disso. Então, vamos ter o prefeito de cada cidade vai precisar saber onde estão as crianças de 4, 5 anos. Ele vai precisar saber se as famílias que mais precisam de creche, se essas famílias sabem que ele tem vagas em creche e que elas têm o direito a essa vaga. Nós fizemos um estudo, doutor Vilmar, nós fizemos um estudo que está disponível nessa plataforma, que chamamos de Índice de Necessidade de Creches. Esse estudo foi feito com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele estimou, com base em 3 grupos de famílias: famílias pobres com crianças pequenas, famílias monoparentais, ou seja, famílias em geral dirigidas, chefiadas por mulheres, e famílias cujas mães são economicamente ativas ou seriam se tivesse vagas em creche. Estimamos a demanda por vagas em creches em cada município, a partir de estudos demográficos, metodologias de projeção demográfica, em cada município. Então, cada prefeito tem ali nesse estudo já uma estimativa de qual o percentual de crianças desses 3 grupos existe no município dele. Bom, se digamos que o percentual seja de 50% só desses 3 grupos que são famílias que provavelmente precisam de creche, e ele tem um atendimento menor, significa que tem famílias precisando de creche que provavelmente até nem sabem que têm direito a essa vaga. Então, é preciso conhecer campanhas, divulgando, saber, conhecer qual é a rede. Ele tem vagas ociosas? Não tem? Qual é o que ele dispõe para ampliar? Porque essa não é uma equação muito simples, né? Para ampliar a oferta, é preciso ter a vaga, né, disponível, e é preciso saber e conhecer essa demanda e atender principalmente, prioritariamente, a quem mais precisa, né? Então, acho que após a pandemia tem esse desafio. E eu havia me esquecido de um material adicional que nós também colocamos nessa plataforma, que na resposta anterior eu tinha me esquecido, que é o desafio do retorno às aulas com a pandemia. Tem esse material adicional também. Ou seja, são muitos desafios, mas estamos todos juntos aqui para cooperar e para apoiar os municípios nesse processo. Afinal, esse desafio é de todos nós.
Perfeito. Heloísa, eu quero agradecer muito, ao encerrar aqui, eu quero agradecer muito pela sua participação, porque ao trazer os seus conhecimentos aqui para a Fundação, você está colaborando para que ela cumpra o seu papel, que é o de estudar os problemas brasileiros e também de formação política, não só dos seus militantes, mas como de todos aqueles que se interessarem pelos temas daqui. Eu lhe dou um tempinho para o seu recado final. Eu gostaria de agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui, de poder falar com as pessoas ligadas à Fundação, ao partido, e também aos prefeitos eleitos pelo PSD, e que é muito expressivo o número de prefeitos. Recomendar que acessem a nossa plataforma, acessem esses materiais, consultem esses materiais, eu asseguro que eles vão ser muito úteis. Observem esses indicadores. Na área de educação infantil tem uma riqueza de informações, em todos esses indicadores são indicadores públicos, eles são indicadores muito úteis para a gestão do município. Recomendo que olhem para a primeira infância como uma área prioritária e acredito que não vão se arrepender, porque eu entendo que um projeto político não é um projeto de 4 anos, é um projeto de uma vida. E investir na primeira infância é um bom projeto para uma vida, um bom começo para quem estiver começando, ou mesmo que não esteja começando, é uma boa decisão para um projeto de vida. E nós, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, temos muito material, muito conteúdo sobre primeira infância à disposição dos prefeitos, à disposição da Fundação. E estamos sempre à disposição para retornar e para poder falar com vocês, para dialogar, e agradecemos novamente essa oportunidade. Muito obrigado, Heloísa. Obrigado, Vilmar. Obrigado, Machado, mais uma vez, pela colaboração aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. E obrigado a você que nos acompanha aí pela página do Espaço Democrático no YouTube. Até o nosso próximo programa.